Vamos começar com a serigrafia. Você com certeza deve ter ouvido falar. Pode não conhecer, mas deve ter ouvido falar na serigrafia. A serigrafia ou o silk screen é a técnica de impressão mais utilizada na personalização de camiseta. Nós temos no mercado dois tipos de serigrafia. Serigrafia manual e nós temos a serigrafia automática. Gente, o processo manual, ele é aí o mais utilizado. Se trata de uma técnica, né, em que existe, um vazamento. Imagina uma vazão de tinta, que acontece por meio de uma pressão, que é feita através de um rodo ou de um puxador sobre uma tela, que a gente normalmente costuma chamar de matriz de impressão ou uma tela serigráfica. Essa tela é preparada com antecedência, tá? E ela é colocada em um quadro, tá? Ela é esticada num quadro. E logo depois ela é gravada a partir, através de uma emulsão fotossensível e posta sobre um fotolito, e depois ela vai para uma mesa de luz. Esse é o processo de forma rápida e simples. Gente, a serigrafia automática, o resultado, ele é o mesmo. Claro que quando a gente faz a comparação entre um e outro e a gente utiliza uma máquina, obviamente que trabalhando em larga escala, a primeira camiseta ela sempre vai ser igual à última, que a gente não vai utilizar uma força humana. Quando a gente utiliza a força humana em larga escala, a gente pode ter uma diferença de pressão entre uma camiseta e outra. Quando a gente trabalha com uma máquina automática, que se chama nesse caso carrossel, a gente vai ter uma similaridade de qualidade e de entrega de material. O primeiro sendo sempre igual ao último, tá bom? Quando a gente fala sobre a serigrafia, eu tô falando de uma técnica de impressão de baixo custo, independente da sua formatação, seja na formatação manual, seja na automática, ela ainda assim hoje é considerada de baixo custo. Uma grande característica da serigrafia, e aí é muito importante que você observe, porque a serigrafia, gente, ela tem um limite de cores. Mas você, por exemplo, que está trabalhando com estampas simples, está elaborando uma coleção de 2, de 3 cores, com certeza a serigrafia vai lhe atender perfeitamente, tanto a nível de custo, quanto a nível de resultado. Tá? E para quem está começando, se você está começando por essa linha de estampas mais simples, gente, a serigrafia vai ser a melhor opção. A impressão digital, para quem ainda não conhece ou não teve nenhum tipo de contato, gente, impressão digital é o futuro, o futuro das impressões, é o futuro da serigrafia. Eu não consigo lhe precisar daqui a quantos anos isso vai acontecer, porque ainda hoje é uma técnica de alto custo, é uma técnica cara, se formos comparar com as técnicas disponíveis no mercado. Qual que é o grande diferencial da impressão digital? É que ela permite imprimir o que você quiser. Se por um lado eu tenho na serigrafia a limitação de cores, na impressão digital isso não existe. Na impressão digital você pode trabalhar com qualquer tipo de imagem, qualquer, com muita segurança eu lhe afirmo isso. Eu trabalho com impressão digital, com serigrafia, com todos os tipos de impressão. E a impressão digital, ela consegue quase 100% lhe entregar um resultado muito parecido com aquele que a gente vê na tela do computador, tá? Infelizmente ainda é uma técnica de alto custo, porém, se você tá montando o seu negócio de camisetas e você tá buscando estampas, que sejam nessa linha que eu acabei de falar de fotografia, estampas mais complexas, apesar do custo, vale muito a pena. É o que eu vou lhe indicar para o seu negócio de camisetas. Gente, para que vocês possam entender um pouquinho, imagina uma impressora de papel que você tem em casa, que imprime qualquer imagem que você quer num papel. Na impressão digital, funciona exatamente assim, só que ao invés de ser no papel, imagine que você colocou na impressora uma camiseta. Então, é uma impressão que ela vai direto na camisa. É colocado um prime, tá, no processo, a impressão ela é feita e logo depois a camiseta ela é colocada numa polimerizadeira, para que a tinta consiga, junto com o prime, que faz essa ancoragem no tecido, secar e fixar na fibra do tecido. É uma técnica extremamente rápida, você consegue produzir, você tem uma velocidade de impressão incrível, cada um com uma estampa diferente, porque diferentemente do silk, a gente não precisa produzir as telas. Lembra que no silk eu falei, cada cor precisa de uma tela? E principalmente tem um ponto aqui muito importante.
Quando a gente começa um negócio de camisetas, e é muito bom avaliar isso, a gente não começa com estoque, né? Não vamos trabalhar com estoque. Eu já vi, durante esses mais de 10 anos que eu tenho aí, de experiência, algumas empresas fechando, né? Por falta de gestão de estoque ou por ter estoque. Né? Hoje a gente tem uma facilidade e nós temos tecnologia para atender sob demanda. Então você precisa buscar esse caminho. Por quê? Porque você evita você ter estoque parado, é dinheiro parado. Né? Às vezes é o dinheiro que você deixa de investir e tá lá no estoque. E outra coisa, às vezes você tem um site, às vezes você tem um Instagram em que você tá ali divulgando suas estampas, mas você tá no limite de estampas porque você tá se limitando às estampas que você tem impressa ali no seu estoque. E hoje você pode fazer tudo diferente. Você pode dar para o cliente uma diversidade de estampas, tá? E você consegue atender ele sob demanda, né? Ou seja, você só produz depois que o cliente compra. E a necessidade de estoque, em algumas situações, ela é viável, ela é possível, ela é necessária, mas de repente você tem que entender como trabalhar com esse tipo de estoque para você linkar ao tipo de impressão que vai ser escolhido. Daí, ao invés de você fazer um estoque de camisetas já impressas, você faz um estoque de camiseta lisa. Tá, não. Gente, malha de algodão, 100% algodão, a gente pode estar trabalhando com a serigrafia e com a impressão digital, tá bom? Essa vai ser a minha sugestão para vocês. A análise entre a serigrafia e a impressão digital, ela vem a partir da estampa, do seu nicho do negócio, tá bom? Então, se você for trabalhar com estampas mais simples, a serigrafia com certeza vai lhe atender com um custo melhor. Se você for trabalhar com estampas mais complexas, a impressão digital vai lhe atender e lhe dar um resultado mais fidedigno ao seu trabalho.